Meu nome é Flávia Carolina Gomes, eu sou enfermeira, sou educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira e promotora de educação em diabetes pela Abbott. Hoje, o tema da nossa aula é plataformas digitais. O que a gente vai conversar hoje vai nos ajudar a entender como as tecnologias para medir a glicose facilitam a vida de quem tem diabetes. O diabetes, ele é invisível. Muitas vezes a gente tem variações de glicose que são assintomáticas, então a gente não percebe. Quando a gente utiliza tecnologias que nos ajudam a medir a glicose, a gente começa a tornar o diabetes visível. E isso ajuda a reduzir as variações glicêmicas, ou seja, ajuda a reduzir as alterações bruscas de glicose, facilita o controle do diabetes e ajuda principalmente a gente a entender os impactos dos níveis de glicose que acontecem a partir das nossas escolhas. Então a gente vai começar a repetir ações que dão certo, que mantêm a nossa glicose dentro dos níveis desejados. Então você pode assumir o controle do seu diabetes. Como é que a gente consegue aproximar você do seu médico mesmo estando à distância? É possível criar um prontuário 100% eletrônico com os dados da sua glicose. Isso permite que seu médico consiga te acompanhar mesmo à distância, tenha acesso aos seus dados e saber exatamente o que está acontecendo com você e com seu histórico de controle do diabetes. E quando a gente usa uma tecnologia que permite que a gente verifique a glicose várias vezes por dia, sem sentir dor, e que a gente consegue entender exatamente qual é o impacto de cada escolha nossa nos nossos valores de glicose, é libertador, porque a gente começa a entender que sim, a gente pode fazer escolhas melhores e sim, a gente não precisa deixar de comer tudo que a gente gosta, tá? Então, a tecnologia vem para guiar, né, você nesse processo. Então, esse monitoramento contínuo permite uma visão panorâmica das oscilações dos seus níveis de glicose e do seu tempo no alvo. A gente vai falar mais sobre esse tempo no alvo. E é importante a gente saber que esse monitoramento, ele permite uma visão pelo seu médico, pela sua equipe de saúde, por exemplo, o seu nutricionista, que também pode acompanhar os seus dados de glicose, e por você. Então, todos esses relatórios, eles são visualizados, não é? Por você como paciente, que vai ter um login, uma senha de paciente, e o seu profissional de saúde também vai conseguir visualizar através dos dados que são compartilhados. Freestyle LibreLink é o aplicativo que você pode utilizar além do leitor para verificar a sua glicose com um único scan. A gente vai detalhar cada um. Além disso, a gente tem o LibreView. O LibreView é um consultório virtual, onde a gente consegue ter os dados compartilhados automaticamente com o seu médico ou com o seu profissional de saúde. E por último, o LibreLinkUp, que é um aplicativo para os seus familiares e cuidadores acessarem suas leituras de glicose. Então vamos começar pelo Freestyle LibreLink. Freestyle LibreLink, como a gente já falou, é um aplicativo fácil para que a gente possa fazer o monitoramento e o compartilhamento dos dados de glicose. Então, você pode checar a sua glicose a qualquer hora, em qualquer lugar, utilizando seu smartphone. E à medida que você vai utilizando, fazendo o scan do seu sensor, automaticamente esses dados são compartilhados com a sua equipe de saúde, para que vocês possam fazer essas decisões juntos. Todos esses dados são armazenados na nuvem e podem ser compartilhados com o seu médico automaticamente. Toda vez que você fizer o scan lá do seu sensor, você vai visualizar essa imagem que vocês estão vendo aí nessa tela desse celular, aí na tela de vocês. Então, é possível visualizar o resultado atual da sua glicose. Ao lado do resultado atual da sua glicose, que a gente está usando aí como exemplo, 112 o valor, né? Você vai ter sempre uma setinha que a gente chama de seta de tendência. O que é essa seta de tendência? Ela mostra para a gente se a glicose está subindo, reduzindo ou se ela está mudando lentamente, está mais em equilíbrio, tá? Essa seta de tendência, ela vai te ajudar a tomar decisões de forma consciente e muitas vezes se antecipar a um determinado problema. Porque se você tiver com um valor, um exemplo, muito próximo de hipoglicemia, então lembra que hipoglicemia é sua glicose abaixo de 70 mg por decilitro. E aí sua glicose está 78 mg por decilitro, mas a setinha está apontando para baixo, significando que sua glicose está com tendência de redução.
Sempre que você escanear o seu sensor, vai aparecer um gráfico das últimas 8 horas do seu histórico de glicose, porque o seu sensor ele trabalha sozinho. Enquanto você está dormindo, ele está monitorando sua glicose, ele tem uma memória de 8 horas e sempre que você escanear, você vai conseguir aí trazer essa informação, né, do que se passou com você. Quanto mais esse seu traçado de glicose se mantiver dentro da faixa verde, significa que você está com sua glicose dentro do alvo, dentro daquela faixa esperada, 70, 180. Então, a gente chama isso de tempo no alvo. Você consegue visualizar no seu aplicativo Freestyle LibriLink o seu tempo no alvo. Esse relatório mostra a porcentagem de tempo que suas leituras de glicose estão no alvo, acima do alvo, né, ou abaixo desse alvo. Agora que a gente já entendeu a importância do tempo no alvo, como a gente consegue visualizar isso no nosso aplicativo Freestyle LibriLink e como ele nos auxilia a fazer esse gerenciamento de glicose 24 horas por dia, é importante que a gente saiba como transferir todas essas informações para o nosso médico através daquele prontuário eletrônico. Então, a gente faz isso através do LibriView. O LibriView é um consultório virtual em que o médico consegue te convidar para compartilhar os dados com ele, né, e acompanhar você entre as suas consultas, mesmo à distância. E além do relatório do tempo no alvo, é importante que vocês saibam que existem outros relatórios. Então, por exemplo, existe aí o panorama geral, que mostra esse monitoramento de glicose do paciente nos últimos 14 dias. Então, o médico consegue visualizar a sua média de glicose, a hemoglobina glicada estimada, quantos episódios de hipoglicemia, além do relatório do perfil glicêmico ambulatorial, que o médico vai utilizar para fazer um tratamento mais assertivo junto com você. E por último, a gente vai falar do LibriLink Up. Então, lembra que o LibriLink Up é um aplicativo que conecta você aos seus cuidadores, aos seus familiares. E aí você consegue fazer essa conexão, né, do seu aplicativo com o cuidador com até 20 pessoas diferentes. E todas as vezes que você escanear o seu sensor, vai aparecer uma mensagem no celular do seu cuidador que baixou o LibriLink Up com o valor atual de glicose e sua seta de tendência. Então, ele vai conseguir acompanhar você 24 horas por dia. Então, vamos resumir o que a gente viu hoje. A gente viu que as tecnologias auxiliam no controle da nossa glicose, não é? Porque a gente, utilizando o sensor do Freestyle Libre, a gente pode baixar o aplicativo Freestyle Libre Link e aí faz com que os pacientes consigam checar sua glicose facilmente utilizando o smartphone. Esses dados todos que são gerados e armazenados no Freestyle Libre Link podem ser compartilhados através de relatórios fáceis com o seu profissional, num consultório virtual que a gente chama de LibriView, e que você pode compartilhar 24 horas dos seus dados de glicose através do LibriLink Up com seu cuidador e com seus familiares.